Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 20 e 22 de maio de 2014. Karina, temos algumas características próprias nas sessões desta semana. Primeiro que nós não tivemos uma grande quantidade de matéria penal, como normalmente acontece às quintas-feiras, e a predominância de um tema que provavelmente vai se tornar muito comum daqui para frente por causa das eleições de 2014. Ou seja, nós tivemos muitos debates sobre matéria eleitoral. A matéria eleitoral acabou dominando a cena no plenário do Supremo Tribunal Federal nessa quarta e quinta-feira. Embora na quarta-feira tenha sido um dia de um julgamento único, envolvendo apenas um processo de um julgamento e havendo um resultado, inclusive, na sessão de quinta-feira, a sessão ela se estendeu um pouco mais também e acabou tendo um total, se eu não estou equivocada nos números, de aproximadamente 10 processos que foram julgados. Houve o recebimento de ação penal, rejeição de inquérito por não estarem comprovados os fatos alegados pelo Ministério Público, julgamento de habeas corpus confirmando uma determinação prevista no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, que é a impossibilidade de se conceder sursi a condenados, por exemplo, por crimes de deserção, uma matéria que envolve uma justiça especializadíssima, que é a justiça militar, além de outros temas também eleitorais envolvendo deputados, remuneração por convocação de sessões extraordinárias essas, enfim, muitos julgamentos na quinta-feira e nesse programa Plenárias nós vamos destacar apenas alguns desses casos que merecem ser chamados a atenção. E antes que alguém estranhe o fato de você ter dito que há um problema em se fazer o cálculo do número exato de processos julgados, é porque até isso é uma característica da semana, na medida que nós tivemos, além do grande número de processos que estavam previstos na pauta, que foram transferidos da quarta para quinta-feira, o que já é um procedimento normal, além daqueles que já estavam previstos para a pauta da própria sessão da quinta-feira, nós tivemos também as chamadas listas dos ministros, bem como processos em que houve o pregão anunciado, houve a suspensão, então houve em diversos momentos algumas idas e vindas em relação a esse processo, o que faz parte também da própria movimentação normal do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas foi um grande número de processos caracterizando esta semana com uma grande quantidade de temas. Como sempre, vamos fatiar os destaques da semana, portanto, começando com a sessão plenária da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, nesta quarta-feira, o pedido de medida cautelar contra a resolução do Tribunal Superior Eleitoral do ano passado, que previa, dentre outras determinações, a obrigação das autoridades de pedirem autorização para juízes eleitorais antes de iniciar inquéritos de crimes eleitorais. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, depois que o Tribunal Superior Eleitoral editou em dezembro de 2013 a resolução que traz uma série de determinações para o período eleitoral. Entre elas, o artigo 8º, que determina que o inquérito policial só pode ser aberto com a autorização de um juiz eleitoral. No julgamento da medida cautelar desta quarta-feira, a vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco, alegou que algumas regulamentações da resolução são contrárias ao que estabelece a Constituição Federal. Segundo a PGR, haveria violação do princípio acusatório, com uma injustificada limitação da atuação do Ministério Público, e que o TSE teria regulamentado matéria de cunho processual penal, o que, segundo a Constituição, é competência da União. Considerando que o Ministério Público e a Polícia Federal operam com sistemas informatizados e mecanismos de controle interno e externo, acessíveis ao público, desde que não incidente hipótese de sigilo legal, não se compreende como a prévia autorização judicial para a apuração de fatos tornará a apuração mais transparente. A resolução é flagrantemente inconstitucional. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, deferiu parcialmente a medida cautelar para dar interpretação conforme os artigos 3º, 4º e 10 e para suspender no todo os artigos 5º, 6º, 8º e 11. A concessão de medida cautelar não teria o condão
de criar lacuna constitucional ameaçadora, na medida em que a matéria continuaria a estar regida pelas disposições constitucionais e legais pertinentes, sem vazio normativo que impeça as necessárias investigações. Sem prejuízo disso, é a própria lei que atribui à Corte Especializada competência normativa em relação a cada processo eleitoral, o que se justifica, sobretudo, pela abrangência do esforço conjugado de numerosas autoridades e da própria sociedade. Tendo isso em conta, apressei-me em trazer a matéria ao plenário, inclusive para que, caso a liminar seja deferida, o TSE tenha tempo hábil para avaliar a conveniência de editar nova resolução, incorporando as balizas que venham a ser fixadas no presente julgamento. E, portanto, presidente, passo à conclusão do meu voto. Por todo o exposto, voto no sentido de que seja deferida parcialmente a medida cautelar requerida, a fim de determinar as seguintes providências em relação aos dispositivos impugnados da Resolução número 23.396 de 2014 do Tribunal Superior Eleitoral. 1. Conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º, explicitando que as notícias-crime podem ser encaminhadas diretamente ao Ministério Público Eleitoral ou à autoridade policial, bem como que, nos casos em que sejam encaminhadas ao juiz, a este caberá tão somente efetuar a remessa do material ao parquê. 2. Conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º, assentando que a verificação da competência jurisdicional deverá ser efetuada pelo juiz eleitoral, como é próprio, apenas no momento em que deva efetivamente atuar nos autos do inquérito. 3. Conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 10, explicitando que a competência do juiz eleitoral para deferir diligências requeridas pelo Ministério Público limita-se às hipóteses submetidas à reserva de jurisdição. E 4, suspender a eficácia dos artigos 5º, 6º, 8º e 11 da resolução. Pedindo escusas, presidente, pelo voto analítico e um pouco mais longo do que habitualmente costumo fazer, registro, no entanto, que havia impugnações a diferentes dispositivos com diferentes teses jurídicas, além do fato de que a relevância jurídica da matéria exigia uma reflexão mais detalhada. É como voto, presidente. O ponto que mais causou divergência foi o artigo 8º da resolução, que determina a obrigatoriedade das autoridades policiais de pedirem autorização aos juízes eleitorais para iniciarem inquéritos. Eu proporia que se deferisse, em parte, a medida cautelar para determinar a suspensão do artigo 8º apenas da Resolução 23.396. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Segundo a ministra, não há necessidade de suspender os outros artigos da resolução. Todos os demais preceitos, como agora o ministro Teori evidenciou, né, na verdade, eles vêm, além de serem normas praticamente de repetição, eles vêm sendo observados a inúmeras eleições sem que se possa daí inferir algo que um perigo lhe mora, uma necessidade urgente e premente de se alterar algo que tem sido observado com ótimos resultados. Antes do intervalo, o ministro-presidente Joaquim Barbosa antecipou o voto para deferir a cautelar da forma solicitada pela Procuradoria-Geral da República. O regramento relativo à instauração de inquéritos não provém do sistema normativo eleitoral, mas sim do sistema processual penal.
De modo que a fixação de atribuições e o estabelecimento de regras para a instauração e tramitação do denominado inquérito policial eleitoral, tal como disposto na resolução ora impugnada, extrapola, a meu ver, o poder regulamentar complementar conferido à Justiça Eleitoral. Na segunda parte da sessão plenária, o ministro Dias Toffoli, que também é o presidente do TSE, defendeu a resolução. Ele votou pela total improcedência da medida cautelar e foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. Já a ministra Carmen Lúcia e os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello aceitaram parcialmente o pedido da PGR. Dessa maneira, o plenário decidiu, por maioria, suspender temporariamente o artigo 8º. Assim, a partir do início do período eleitoral, o Ministério Público não precisará mais pedir autorização judicial para fazer investigações relacionadas às eleições. Pois é, Karina, como nós vimos agora deste encerramento do repórter Gabriel, nós tivemos uma segunda parte dedicada aos votos dos demais ministros e um debate, na verdade, que se estendeu. Vimos, inclusive, pelo trecho do voto do ministro Roberto Barroso, que houve necessidade de ser um voto bastante analítico, com diversos dispositivos impugnados, o que gerou justamente a necessidade desse debate que se estendeu pela noite. Então, vamos reforçar quais foram os debates principais e qual a decisão final, portanto, neste processo. Tratava-se de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral em que a Procuradoria-Geral da República alegava inconstitucionalidade dos artigos 3º até o 13. Então, versavam sobre essa notícia crimes envolvendo o direito eleitoral, crimes eleitorais, e também a instauração desse inquérito policial eleitoral. O ponto que acabou criando a divergência e acabou sendo deferida parcialmente a cautelar para suspender a eficácia da resolução foi apenas em relação ao artigo 8º, que justamente como vimos, ela previa a necessidade de uma autorização do juiz para que esse inquérito policial fosse instaurado, para que essa investigação acontecesse. E para os ministros, isso foge do princípio acusatório e essa exigência, portanto, a princípio, já que se trata ainda em sede de medida cautelar, não poderia produzir os seus efeitos. Mas ainda insistimos, essa discussão deve ser retomada no Supremo Tribunal Federal pelo plenário quanto do julgamento do mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. Por enquanto, trata-se de medida cautelar em que se leva em consideração a presença de um dano ou de um possível dano e a necessidade da observância da relevância do direito. Vamos insistir, como falamos no direto do plenário, estamos em ano de eleições, 2014, eleições em outubro. Essa resolução, que é do finalzinho do ano de 2013, dezembro de 2013, deve ser a resolução pela qual vai se pautar pela qual deve se pautar as eleições de 2014. Portanto, havia necessidade de análise dessas arguições de inconstitucionalidades trazidas pelo Ministério Público. Uma das argumentações do Ministério Público é que, dentre essas regulamentações previstas na resolução, haveria, de uma certa forma, uma limitação do poder do Ministério Público dentro das suas atribuições previstas na Constituição. Daí ensejar o pedido de ação direta de inconstitucionalidade, não obstante essa resolução seja uma resolução que deveria ser meramente regulamentar da lei das eleições. Mas os ministros não se debruçaram sequer sobre uma possível discussão de que a resolução não seria objeto da ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Luiz Roberto Barroso fez vamos dizer assim, uma prévia antes do seu voto para entender que a resolução poderia, sim, ser objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade. Mas, na segunda parte, o que nós vimos foi uma divergência de votos e prevalecendo o voto divergente do ministro Teori Zavascki para suspender apenas o artigo 8º e não os demais. Como vimos na reportagem, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele votou suspendendo cautelarmente alguns dispositivos, conforme pedido pela Procuradoria-Geral da República, e dando interpretação conforme a Constituição para explicitar qual seria a forma correta de se analisar aquele dispositivo da resolução, mas acabou ficando vencido. O ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, considerou que todos os artigos trazidos pela PGR e que se argumentava em constitucionalidade, a princípio, aqui em sede de cautelar, deveriam ser suspensos também. Então, ele dava procedência total
para conceder a liminar. Mas outros ministros, Gilmar Mendes, por exemplo, e o ministro Dias Toffoli, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, consideravam que não havia qualquer motivo para se conceder a cautelar, já que não verificavam, a princípio, qualquer tipo de inconstitucionalidade. Prevaleceu o voto da procedência parcial para suspender a eficácia apenas e tão somente do artigo 8º. Portanto, para que a autoridade policial possa investigar e abrir inquérito policial, não haverá a exigência prevista na resolução da necessidade de autorização do juiz para que essas investigações ou para que esse inquérito policial seja instaurado. Suspenso apenas e tão somente o artigo 8º, não obstante a extensão do pedido que foi feito pela PGR. Portanto, o julgamento em medida cautelar, quando do julgamento do mérito, você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário e, claro, também, possivelmente será um tema de destaque aqui no Plenárias. E o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou nesta quinta-feira o recurso extraordinário de uma prefeita que questionava a impugnação da candidatura dela nas eleições municipais de 2012. Ela foi reeleita em 2012 e teve o registro negado porque seria a segunda vez que ocupava o cargo após a morte do marido, que era prefeito da cidade antes dela. O entendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba era de que a reeleição configuraria um terceiro mandato em família, o que é proibido pela Constituição. A candidatura da prefeita do município de Pombal foi impugnada em 2012, quando ela tentou a reeleição. Mesmo assim, ela se candidatou e venceu as eleições. O caso é o seguinte: o marido dela era o prefeito da mesma cidade e morreu em 2007, enquanto ocupava o cargo. Na época, ele foi sucedido pelo vice-prefeito, que concorreu nas eleições de 2008 contra a atual prefeita. Ela venceu a disputa. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, afirmou que com a morte do ex-prefeito houve quebra de ligação familiar e que, portanto, a eleição da atual prefeita foi válida. A decisão foi unânime. Quando foi examinada a proposta de súmula vinculante 36, revelam que o fundamento para a edição do verbete sumular foi a ocorrência de separações e divórcios fraudulentos, como forma de obstar a incidência da inelegibilidade. A hipótese aqui versada de extinção do vínculo matrimonial pela morte de um dos cônjuges certamente não foi considerada na oportunidade. Eu transcrevo aqui um excerto do voto do ministro Dias Toffoli, onde isso fica bem demonstrado, como também do voto do ministro Aires Brito no mesmo sentido. Assim, o que orientou a edição da súmula vinculante 18 e os recentes precedentes do STF foi a preocupação com a adoção de mecanismos de burla à normalidade, à inelegibilidade, à norma de inelegibilidade reflexa. Portanto, não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extensão do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Consideradas essas circunstâncias, a declaração de inelegibilidade, no caso dos autos, violou o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Com essas considerações, senhor presidente, o meu voto é pelo provimento do recurso. Os ministros do Supremo também julgaram uma ação penal envolvendo o deputado federal Marco Antônio Feliciano. O deputado foi acusado de estelionato depois de ter recebido R$ 8.000, mais despesas de locomoção e alimentação para participar de um culto religioso no Rio Grande do Sul e de não ter comparecido. No processo, a defesa de Feliciano alegou que ele devolveu o valor e que avisou que não compareceria. A Procuradoria-Geral da República pediu a absolvição do deputado por falta de provas. Os ministros do Supremo absolveram Feliciano por unanimidade. No meu estado havia um cantor de muita expressão nacional cuja característica era exatamente não comparecer aos episódios que ele era convidado e contratado. Um grande cantor, um grande compositor. Então, se realmente os artistas que não comparecem aos eventos marcados fossem processados por estelionato, realmente seria um problema gravíssimo. O ilícito é claramente, se houver, de natureza civil. Pois é, Karina, nesse caso, inclusive, como vimos, a própria Procuradoria-Geral da República indicou a absolvição do deputado. Eu repetiria as palavras do ministro Ricardo Lewandowski, né? Até os outros ministros disseram que seria um ilícito civil e não um ilícito criminal e, portanto, acabaram não recebendo a denúncia promovida pelo Ministério Público. E aqui no Supremo, o próprio procurador pediu a sua absolvição. E durante o julgamento foi muito interessante, Carlos, não sei se você se recorda, a gente acompanhando direto do plenário, os ministros até disseram que muitas vezes
eles se comprometem a dar palestras e, por algum motivo, há um imprevisto em que eles não podem comparecer. E muitas vezes, se há um valor acertado e um cancelamento de última hora, isso não poderia ser considerado um estelionato, porque senão todos acabariam cometendo esse tipo de crime. E aí, portanto, acabou se confirmando, trata-se de um ilícito civil e não criminal e, portanto, não recebida a denúncia por suposto estelionato que tenha cometido o deputado Feliciano. Agora, na quinta-feira, nós tivemos também outros destaques, foram muitos processos julgados, como já vimos. Vamos destacar mais um processo também desta sessão da quinta-feira. O habeas corpus 119.567, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Roger de Oliveira Fernandes versus Superior Tribunal Militar, o STM. Esse habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado pela Defensoria Pública da União contra um acórdão do STM, que afirmou a constitucionalidade de um determinado artigo 88 do Código Penal Militar, que veda a concessão do chamado sursis aos sentenciados pela prática do crime de deserção, caracteristicamente um crime militar. A sustentação do impetrante, em resumo, é que a vedação contida nesse dispositivo seria incompatível com a Constituição Federal. Karina, antes de mais nada, o que é o Instituto do Sursis e qual a questão do caso do crime militar de deserção? O sursis é a suspensão condicional da pena, ela vem prevista lá na Lei de Execuções Penais e está previsto para aquele condenado que obteve uma pena até 2 anos. Então, é possível que ele não cumpra essa pena, vamos dizer, no regime fechado ou a privativa de liberdade que lhe foi imposta, mas ele tem que cumprir alguns requisitos previstos na Constituição e esse benefício vai durar enquanto ele estiver dentro dos limites legais. Se ele, por acaso, descumprir qualquer desses requisitos, ele volta a cumprir a pena privativa de liberdade. Nesse caso, veja, a Lei de Execuções Penais ela é aplicada a todos aqueles que se encontram no território nacional, mas em se tratando de justiça militar, o crime de deserção é um crime propriamente militar, previsto no Código Penal Militar. Existe uma regra, tanto nesse Código Penal Militar como no Código de Processo Penal Militar, que impede expressamente a concessão dessa suspensão condicional da pena para o crime de deserção. Então, há uma vedação expressa. O que se pretendia nesse habeas corpus? Uma declaração de não recepção desses dispositivos pela Constituição de 88. E o argumento principal trazido pelo defensor, eu me lembro da tribuna, era justamente um tratamento diferenciado entre o cidadão comum e o militar, e que isso violaria, portanto, a Constituição. Então, esse seria o argumento mais forte para tentar afastar a proibição da concessão desse benefício para o militar que venha a ser condenado por crime de deserção, como era o caso do paciente nesse habeas corpus. E vamos rever o voto do relator, ministro Dias Toffoli. No caso em análise, diante de uma deserção consumada durante breve período e reapresentação voluntária do militar ao serviço, assumindo as consequências do seu ato e sendo readmitido, não me parece que seja possível, por mero imperativo da lei, impedir a apreciação das condições objetivas e subjetivas do crime de seu autor, por parte do julgador, vedando-se de forma absoluta e cogente a implementação da suspensão condicional da pena. Nessa conformidade, propõe seja declarada não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte da linha A do inciso 2 do artigo 88 do Código Penal Militar e, em consequência da linha A do inciso 2 do artigo 617 do CPPM, em que se exclui em tempo de paz a suspensão, e em tempo de paz apenas, a suspensão condicional da pena aos condenados pela prática de crime de deserção. Por isso, eu estou aqui, no caso concreto, concedendo a ordem, afastando a recepção da vedação legal para implementar em favor do paciente o benefício da sursi, pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 84 do CPM, devendo ele cumprir as condições previstas no 626 da Lei Adjetiva Castrense, conforme estabelecido no parágrafo 2º do 608 do CPPM, excetuada a da linha A, se ainda estiver ativo no serviço, ficando ele obrigado a comparecer trimestralmente perante o juízo da execução. Fica, ademais, designado o juiz auditor prolator da sentença para presidir a audiência admonitória ex-vido 611 do mesmo diploma. Isto eu já votara em um HC anterior e tive a honra de ser acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Vossa Excelência Joaquim Barbosa, presidente.
com fundamentos também todos bastante respeitosos, divergiram o ministro Teori Zavascki, ministro Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Marco Aurélio. Então, com esse julgamento de hoje, nós definiríamos esta tese se há ou não há a recepção. Destaques, portanto, da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana tem mais, né, Karina? Com certeza. Encontro marcado na quarta e na quinta ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana aqui com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.